nós vamos entrar no terceiro quadrante dessa roda, que é o quadrante de você agir. Diga comigo, agir. Diga comigo, atuar. Diga comigo, arriscar. Nesse quadrante, nós precisamos ter o foco, ter a ação, e mais do que nós fazermos um planejamento, mais do que nós termos um objetivo certo para nós pedirmos ao Senhor, nós precisamos nesse quadrante colocar toda a nossa energia em direção ao cumprimento da vontade do Senhor para as nossas vidas. Então esse é um quadrante que mostra a nossa identidade, mostra a essência da nossa casa, e é com muita alegria que eu vou falar desse quadrante hoje, porque a nossa casa espiritual se chama Casa de Ação, Action Church. Você foi chamado para agir, você foi chamado para avançar, você foi chamado para caminhar, você foi chamado para executar os propósitos de Deus aqui na terra. E nós aprendemos que se queremos mudar o invisível, ou visível, perdão, primeiramente nós precisamos mudar o invisível. Então eu quero te dizer algo: toda ação na nossa vida vai nos levar a um resultado, porque qualquer tipo de resultado na nossa vida é um conjunto de ações, e as ações vêm pelas nossas decisões. Diga comigo, eu decido, eu ajo, eu obtenho resultado. Quando você decide, você vai atuar. Então isso nos mostra que as nossas ações são um produto das nossas decisões. E as nossas decisões é o resultado do nosso estado emocional. De acordo com o seu estado emocional, você vai decidir. E de acordo com essa decisão, você vai agir. Não tem como eu falar para você ser uma pessoa de ação se o seu estado emocional está dizendo para você permanecer na estagnação. Por isso que hoje Deus vai te tirar da estagnação para a ação. Hoje você vai sair da paralisação e vai entrar em ação. Mas para isso você precisa adquirir um estado emocional próprio para poder decidir, para poder agir, porque a decisão é o combustível da sua ação. E se você toma decisões certas, você vai ter ações certas. Se você toma decisões erradas, você vai ter ações erradas, e você vai obter os frutos dessas ações de forma negativa. Então ação é resultado, ação é igual a resultado. Mas se eu falo que a ação é o resultado de uma decisão, eu posso dizer que as suas decisões também são iguais aos seus resultados. Mas se eu digo que o seu estado emocional, ele vai determinar a sua decisão, então eu posso dizer que as suas emoções também são iguais aos seus resultados. Os seus resultados demonstram, refletem o seu estado emocional. Se você tem um resultado negativo, isso mostra que o seu estado emocional está te impulsionando a tomar decisões erradas, e você vai atuar de forma errada. Quantos estão comigo? Diga eu. Então diga comigo: ação é igual resultado, decisão é igual ação, emoção é igual a decisão. Isso é muito importante para você entender, porque a transformação na nossa vida é um resultado, e nós precisamos ser transformados a cada dia. E se nós não queremos ser transformados, isso mostra que nós estamos paralisados em nosso estado emocional. O estado emocional nada mais é do que aquilo que você pensa, aquilo que você sente, e também interfere naquilo que você experimenta. Então você está aqui hoje para ser impulsionado
direcionado para a ação. Você hoje vai receber uma quantidade de energia que vai afetar as suas emoções e vão te levar a uma ação. E essa ação vai te levar a ter resultados favoráveis na sua vida. Agir é entrar em ação. Agir nada mais é, e é um termo muito popular, eu só vou dizer aqui o acrônimo dele, que é o TBC. Se você não sabe o que é TBC, procura no Google depois e você vai entender. É um termo muito popular para você entrar em ação. Você precisa entrar em ação, porque agir é você fazer acontecer algo. O que você está fazendo acontecer no dia de hoje. Então esse quadrante, além de você pedir, no pedir você concentra toda a sua energia nas suas orações de forma objetiva, em alinhamento ao que está no coração do Pai. Mas nesse quadrante você vai focar a sua energia, ao invés de ser uma energia de planejamento, você vai focar a sua energia em ação. E aí eu quero te dar uma ferramenta bem rápida antes de nós entrarmos na palavra, que vai te apoiar, te ajudar a que você tenha uma melhoria contínua nas suas ações. E essa ferramenta, ela se chama o ciclo. O ciclo PDCA. O ciclo PDCA. Gente, isso é um ciclo, tá bom? Vocês veem que eu desenho muito bem. Esse é um talento que eu tenho, assim, que eu recebi da parte do Senhor de forma tão sobrenatural. Olha aqui, olha que lindo. Então, visualize aqui, imagine que isso é um ciclo, ok? Que isso é uma roda. Então, essa é uma ferramenta que vai te apoiar para você ter uma melhoria contínua nas suas ações. O primeiro passo que você precisa ter é o passo do plan, ou passo de planejar. Diga comigo, planejar. O que implica em planejar? Planejar implica em você identificar o problema, identificar e descobrir onde e por que esse problema, esse desafio começou. E você, a partir dali, você vai começar a planejar melhorias e criar estratégias, estabelecer um plano de ação para você resolver esse problema. Então, o primeiro passo é você planejar, é você estabelecer um plano de ação, identificar e estabelecer um plano de ação. O segundo passo é você é você fazer. Isso envolve o quê? Isso envolve em você executar esse plano. Então não basta apenas você planejar, você também precisa executar esse plano. Você precisa colocar esse plano em ação. Você precisa colocar em prática aquilo que você planejou. O terceiro passo é você checar, ou você fazer um check. Você checar, isso é você analisar a sua execução, analisar tudo aquilo que você executou. E se o resultado que você teve foi o resultado que você estava esperando. Então, no check, você vai verificar e você vai acompanhar os indicadores. Você vai verificar e você vai acompanhar os indicadores, ok? Diga comigo, planejar. Diga comigo, fazer. Diga comigo, checar. E o último passo é o passo de
agir ou de atuar. Esse passo é quando você tem um problema resolvido ou o objetivo cumprido. Deu certo? Se deu certo, você vai compartilhar isso e você vai padronizar esse processo que você fez. Não deu certo? Então você vai precisar refletir, analisar e mudar aquilo que precisa ser mudado. Você vai corrigir e você vai novamente entrar no ciclo. Então, se deu certo, você vai padronizar esse ciclo. Se não deu certo, você vai analisar o que foi errado e você vai novamente iniciar um novo ciclo PDCA. Isso ajuda você a obter uma melhoria em todas as suas ações. Isso serve para cada decisão que você tomar. Isso serve para cada ação que você precisar realizar. Seja dentro da sua casa com seus filhos, seja numa organização, numa instituição, seja para a sua vida financeira, seja para a sua vida profissional, não importa, seja para a sua vida emocional. Você precisa identificar e identificou aquele objetivo, você precisa estabelecer um plano de ação. Nós falamos sobre o plano de ação rapidamente na ministração anterior. Depois disso, você vai executar esse plano de ação. Você vai fazer acontecer, porque agir é fazer acontecer. Depois disso, você vai verificar se o resultado é favorável e acompanhar os indicadores desse resultado. E depois disso, você vai agir. Você vai ter aquilo que você espera. Você vai ter o resultado daquilo que você espera. Se for um resultado positivo, você vai padronizar esse ciclo. Se foi um resultado negativo, você vai novamente analisar os pontos que precisam ser melhorados e realizar um novo ciclo CPAD. Quantos estão comigo? Diga eu. Então, se você quiser, tira a fotinha desse famoso ciclo ou faça aí no seu bloco de anotações, porque a partir de hoje, em cada decisão que você tomar, você vai acessar o ciclo CPDA. Você vai caminhar em direção ao seu propósito. E por que eu estou falando tudo isso? Porque nós estamos falando de ação. E há uma palavra muito importante que está diretamente relacionada à ação. E essa palavra se chama empreendedorismo. Empreendedorismo tem a ver com a ação. E aí eu quero falar um pouco das estatísticas da nossa nação, estatísticas atuais. Eu quero te dizer que o nosso país hoje é o 7º país com mais empreendedores do mundo. O nosso país hoje, o nosso Brasil, é o 7º país com mais empreendedores no mundo, segundo o GEM, que é o Global Entrepreneurship Monitor 2021. Ele é o 7º país. E aí eu quero falar para as mulheres. Isso mostra que o nosso país se tornou uma máquina de empreendedores nos últimos anos. Temos cerca de mais de 21 milhões de empresas ativas. E o empreendedorismo feminino representa cerca de 34% desse resultado. Então eu quero te dizer, mulher, que esse é o tempo para você empreender. Esse é o tempo para você agir. Quando falamos de empreendedorismo, falamos de ação. E há muitas pessoas hoje na nossa nação decidindo abrir os seus próprios negócios ao invés de trabalhar para mais alguém. Agora, temos 3 razões para alguém empreender. A primeira razão é a necessidade. A pessoa talvez queira alavancar a sua renda, então ela começa a empreender. A segunda razão são as circunstâncias ou a
crise, muitas pessoas, devido à crise da Covid, elas começaram a empreender, e por isso alavancou o número de empreendedores na nossa nação. E a terceira razão é que há muitos empreendedores que carregam isso como paixão nas suas vidas. Então eles não querem apenas sobreviver, eles querem também empreender. E eu quero te dizer que nessa próxima década nós sairemos dos milhões de empreendedores para bilhões de empreendedores na nossa nação. E eu estou falando de você, porque nós somos uma casa de ação e um dos nossos valores é empreendedorismo. Eu creio que Deus tem te abençoado. Se você é CLT, Deus tem te abençoado, mas Deus não quer te manter apenas ali. Deus quer que também você venha a executar o poder para gerar as riquezas. Deus está te chamando para agir nesse tempo. Há um poder em você, e esse poder é o poder para você gerar as riquezas. Se você estiver observando profeticamente tudo isso, você vai ver que esse é um cumprimento da palavra profética da parte de Deus para nós. A vontade de Deus é erradicar a pobreza sistêmica, e a pobreza sistêmica, ou a pobreza do sistema, ela não é exterminada, ela não é erradicada através de mais trabalhos, ela é erradicada através do fomento ao empreendedorismo. Então a maneira de nós erradicarmos a pobreza é empreendendo. Quanto mais empreendedores tiverem, maior será a quantidade de trabalhos e menor será a quantidade de pessoas que estão dentro da pobreza sistêmica. E aí começará uma inversão, começaremos a ver uma transformação social. Por isso que eu creio que Deus está levantando uma geração de empreendedores, e você faz parte disso, eu faço parte disso. Deus está nos chamando nesse tempo para agirmos. Deus nos chamou como casa para provocarmos uma transformação social, para erradicarmos a pobreza. Mas não temos apenas que trabalhar, temos que fomentar o empreendedorismo para que maior quantidade de pessoas venham a ser abençoadas. Estudos dizem que para cada ponto na porcentagem que se incrementa em empreendedorismo, a pobreza declina em 2 pontos. Para cada empreendedor que surge, a pobreza diminui 2 pontos. Eu quero dizer que você está se levantando como um empreendedor do reino de Deus. Deus está te chamando como empreendedor do reino, porque a pobreza irá declinar através da sua vida. E eu quero dizer que Deus está transformando a nossa cidade. Se você fizer essa leitura de forma profética, Deus está transformando a nossa cidade numa plataforma de empreendedorismo. E isso não está limitado apenas nesse espaço geográfico. Hoje, através da era da informação, nós podemos empreender e alcançar, ter um alcance muito maior através do digital. Então não limite a sua cabeça apenas ao espaço geográfico de Belo Horizonte. Deus quer que você conquiste as nações. E eu quero dizer que a única maneira de nós vivermos a abundância é através do empreendedorismo. Então o empreendedorismo está diretamente relacionado com a ação. Agora, a ação também é uma das características de pessoas resilientes. Um dos fatores da resiliência é a ação decisiva. Pessoas que são capazes de agir apesar da dor, apesar da dificuldade, apesar dos desafios. Então Deus está incrementando a sua capacidade de ação. Se você foi uma pessoa que estava em um ambiente caótico, se você estava em um ambiente difícil, Deus te chamou para ser resiliente. E a resiliência tem um fator: a resiliência te faz sair desse lugar ou se recuperar para
obter maiores resultados, resultados favoráveis, resultados positivos. Então, um dos indicadores de pessoas resilientes é a ação decisiva. E Deus está te dando a capacidade, Deus está treinando o seu estado interior, Deus está treinando a sua mente, Deus está alinhando o seu espírito, Deus está equilibrando as suas emoções para você ser uma pessoa que tome decisões corretas e atue em cima das decisões corretas e obtenha o resultado pelo qual Deus preparou para você. Então você precisa ser uma pessoa resiliente. Coloca a mão no seu peito e diga: eu sou resiliente. Deus não chama as pessoas fracas, muito pelo contrário, quando Ele olha para o fraco, Ele diz: diga ao fraco, forte sou. Deus te chamou para ser uma pessoa resiliente e não para ser uma pessoa fracassada. Mas para isso nós precisamos sair da nossa zona de conforto, sair ali do lugar da estagnação e começarmos a caminhar. Deus colocou membros de ação no nosso ser, no nosso corpo. Nós temos os membros superiores e nós temos os membros inferiores. Qual é a função das nossas mãos, dos nossos braços? É agirmos, é criarmos, é provocarmos algo. Qual é a função dos nossos pés, dos nossos membros inferiores, das nossas pernas? É sairmos do lugar na qual nós estamos, é caminhar. Então Deus te fez uma pessoa de ação. Porque se Deus quisesse que você ficasse parado, você iria ser uma árvore. Sim ou não? Você iria ficar ali enraizado, e Deus não colocou raízes. Hoje toda raiz de estagnação vai ser removida dos seus pés. Hoje toda mão ressequida vai ser aberta, vai ser estendida para você atuar. Coloque a mão no seu peito e diga: eu sou uma pessoa de ação. Então você entra em ação, e a partir de agora nós vamos ver isso. Nós entramos em ação através das nossas mãos, nós entramos em ação através dos nossos pés. Então vamos entrar em ação primeiramente através dos nossos pés. E quando nós falamos em pés na palavra de Deus, nós nos lembramos de Efésios 6, quando fala da armadura. Fala da armadura e fala que um dos componentes da armadura de Deus é calçar os nossos pés na preparação do evangelho da paz. Então os nossos pés precisam ser calçados com o evangelho da paz. Quando você vai revestir-se da armadura de Deus, isso não é que você vai colocar e tirar a armadura toda hora. Isso é que você precisa analisar quais os componentes da armadura de Deus estão precisando ser ajustados na sua vida. E eu quero te dizer que por muito tempo você esteve descalço. E o fato de você estar descalço fez com que você criasse raízes profundas na estagnação. Mas hoje eu vejo anjos entregando calçados novos para você, sandálias novas. E essas sandálias novas são revestidas pelo evangelho da paz. A armadura de Deus vem para você desenvolver uma estrutura interior, a fim de que você venha se tornar uma pessoa inabalável e possa resistir o dia mau. Quantos de nós sabemos que estamos vivendo dias maus? Todos nós sabemos disso. Essa é uma realidade. Qual é a instrução de Deus para isso? Nós nos revestirmos da armadura de Deus. Quando nós desenvolvemos uma estrutura interior, nós nos tornamos pessoas inabaláveis e com isso nós conseguimos resistir o dia mau. Mas muitas pessoas, elas estão ficando descalças nesse processo, e a partir de hoje você vai colocar
calçar as sandálias do Evangelho da paz. Hoje os seus pés serão preparados para você caminhar, mas não apenas isso, para você correr, para você subir a altas montanhas, para você alavancar as ações na sua vida. A sandália de um soldado romano, ela facilitava ele se mover rapidamente. Então, quando nós falamos de ação, nós falamos de movimento. Quando você fala de ação, você fala de movimento, de prática. Você fala de fazer acontecer algo. Você fala de caminhar. As sandálias permitiam o soldado romano caminhar com maior agilidade. E as sandálias do Evangelho da paz vai fazer você acelerar nesse tempo. Se você acredita, diga amém. E por que se chama sandálias do Evangelho da paz? Porque é através do Evangelho do Reino de Deus que você será preparado para a ação. Deus calça os seus pés com o Evangelho, te prepara com as boas novas para você avançar. Agora, são as sandálias do Evangelho da... me ajuda. São as sandálias do Evangelho da paz. E paz não é ausência de conflito. Paz não é um estado tópico que você precisa estar. Paz não é o ideal que você precisa ter. Paz não é uma áurea mística que você precisa alcançar. Paz, dentro do contexto bíblico, implica em você ter autoridade, em você poder exercer o governo. Então, paz, o shalom de Deus, não é a ausência de conflito, mas é o domínio sobre esse conflito, é o governo sobre esse conflito, é a capacidade que você tem de poder resolver todos esses conflitos. Diga comigo, paz é o domínio sobre o caos. Então, se Deus está revestindo os seus pés com o Evangelho, com as boas novas da paz, isso mostra que a partir de hoje, no seu caminhar, você terá autoridade para subjugar todo o caos na sua vida. Mas como você subjuga? Quando você pisa, quando você caminha, quando você anda, quando você está revestido pelo Evangelho do Reino de Deus. Ter paz não é você evitar os conflitos. Ter paz é você dominar sobre os conflitos. Por isso que Romanos 16:20, o apóstolo Paulo diz que em breve o Deus da paz esmagará a Satanás por debaixo dos nossos pés. Satanás vai ser esmagado pelos seus pés nesse tempo. Quando Satanás é esmagado pelos nossos pés, quando nós entramos em ação, então diga comigo, eu entro em ação. Quando você entra em ação, você esmaga a Satanás por debaixo dos seus pés. Os seus pés possuem autoridade. Os seus pés foram planejados para esmagar o inimigo. Os seus pés foram planejados para esmagar a escassez, para subjugar a pobreza, para derrotar todos os inimigos que se levantam no seu caminhar. A paz é a capacidade que você tem de subjugar o inimigo. Lucas 10:19 diz, Jesus diz, eu dei autoridade a vocês para pisar em serpentes e em escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Você tem autoridade nos seus pés para pisar todo o poder do inimigo, e nada,
absolutamente nada fará dano a você. Quando você entra em ação, você recebe o poder de subjugar o seu inimigo. Mas se você permanece na estagnação, você é subjugado pelo seu inimigo. Então, o lugar mais seguro é entrar em movimento. Porque se você está parado, você vai ser alcançado. Mas se você está em movimento, você alcança, você pisa, você domina, você esmaga serpentes e escorpiões e nada te faz dano algum. Sabe por que muitas pessoas sofrem? Porque elas estão estagnadas. Porque quando você está em ação, quando você está em movimento, você não sofre nenhum dano. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando você está em movimento, o diabo não consegue te atacar. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: é bom você entrar em ação. Por isso que chegou o tempo de você avançar, de você agir, de você atuar, de você ter ações assertivas. O poder se encontra sobre os seus pés para subjugar todos os desafios na sua vida. Você foi planejado por Deus para governar. Como eu governo? Quando eu estou pisando, quando eu estou subjugando, quando eu estou caminhando. Por isso que Salmos 91 diz: pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. Muitos são mordidos pela serpente porque estão paralisados. Mas quando você está em movimento, a serpente não pode te pegar. Quando você está em movimento, você pisa e esmaga a cabeça da serpente e dos leõezinhos. Diga comigo: pisar. Diga comigo: esmagar. Diga comigo: sujeitar. Diga comigo: subjugar. Hoje seus pés vão ser ativados na paz. Perceba algo: quando o diabo quer te paralisar, ele afeta os seus pés ou afeta as suas mãos, ou ele afeta os seus membros inferiores, ou ele afeta os seus membros superiores. Por quê? Porque ele busca te paralisar. Mas a partir de hoje você vai fazer essa roda girar. A partir de hoje você vai entrar em ação. A partir de hoje você vai fazer acontecer. Deuteronômio 11:23 diz: o Senhor desapossará todas as nações, possuireis as nações maiores e as mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será vosso, e ninguém vos poderá resistir. Quando você entra em ação, ninguém pode te resistir. Quando você entra em ação, você se torna invencível. O Senhor diz: ninguém vos poderá resistir, porque o Senhor, o vosso Deus, porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como eu vos já tenho dito. Quando você entra em ação, você começa a possuir todo lugar que pisar a planta do seu pé. O Senhor vai te dar por herança. Toda ação que você tiver, o Senhor te dará resultado, e ninguém poderá te resistir, porque o Senhor te dá domínio, poder, governo para subjugar os seus inimigos. Quero te profetizar que o Senhor vai abrir novos territórios para você. O Senhor vai abrir novas oportunidades para você. O Senhor vai abrir portas na sua esfera de influência. O Senhor vai te dar oportunidade de pisar em lugares elevados. O Senhor vai te dar oportunidade de você avançar, de você caminhar, de você conseguir estar em espaços antes que você nunca imaginou. Mas você estará lá, porque o Senhor te deu o poder para entrar em ação. Você está prestes a avançar, você está prestes a agir. Mas se você não coloca os seus pés, você não conquista nada. É ou não é verdade?
Todo conquistador, para fazer uma conquista, ele precisou sair do seu lugar, da sua zona de conforto, do seu território, da sua geografia e empreender. Ele precisou arriscar. Então, ação também está diretamente relacionado com você tomar riscos. Se você não gosta de arriscar, você nunca vai agir. Porque agir implica em você tomar riscos na sua vida, em arriscar para coisas novas. Porque se você não pisa, você não conquista nada na sua vida. E eu vou te dar um exemplo bem básico. Eu não sei se a Túlia está aí. Túlia, tu está aqui? Ok, a Túlia, nessas últimas semanas, ela teve que tomar uma decisão e teve que entrar em ação. E quando ela entrou em ação, Deus deu uma oportunidade para a Túlia alcançar o seu imóvel, a sua casa, o seu novo espaço para morar. É um novo tempo. Quem conhece um pouco a história da Túlia sabe o tanto de batalhas e lutas que ela enfrenta na moradia atual na qual ela se encontra. Mas Deus abriu uma oportunidade. Só que ela teve que sair do lugar, da zona de conforto, do lugar onde ela estava cômoda, para que ela pudesse pisar, para que ela pudesse subjugar, para que ela pudesse avançar. E quando ela agiu, Deus começou a abençoar. Deus começou a liberar coisas novas para ela e de forma imediata. Deus começou a fazer com que pessoas pudessem abençoá-la de todas as formas. Ela começou a ver a mão do Senhor. Por quê? Porque quando ela decidiu conquistar, Deus entregou territórios para ela. É isso que Deus vai fazer com você. Quando você decidir empreender, Deus vai abençoar o seu empreendimento, se for de acordo com o propósito que está no coração dele. Quando você decidir avançar, quando você decidir agir, Deus vai abençoar todas as suas ações. Você primeiro precisa colocar os seus. Você precisa colocar os seus. Quando você coloca os seus pés, quando você pisa, você se torna um conquistador. Eu profetizo que você está prestes a conquistar a sua herança. Você está prestes a conquistar a sua terra prometida. Mas para isso você precisa possuir. Josué 1:3 diz: o lugar que pisar a planta do vosso pé, eu te entreguei. O Senhor te entregará coisas novas. Mas depende do Senhor? Não. Depende de quem? Depende de nós. Depende da sua ação. Por isso que o Evangelho não é um clube social. Por isso que o Evangelho não é um lugar de entretenimento. Por isso que o Evangelho do Reino, ele tem 3 características. Ele manifesta a justiça, ele manifesta a paz. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando você caminha com as sandálias do Evangelho da paz, você começa a estabelecer o reino de Deus. Esse é o tempo de você entrar em ação. Action Church, somos uma casa de ação. Iremos avançar, não iremos nos estagnar, iremos avançar em direção ao propósito do Senhor para as nossas vidas. Não é tempo de você parar, não é tempo de você ficar paralisado, é tempo de você avançar. Quando você avança, você possui. Quando você age, você avança. Quando você avança, você possui. Chegou o seu tempo de possuir. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, o Senhor já te entregou. Não é tempo de você tolerar o inimigo, é tempo de você avançar. E quando você começa a avançar, os anjos começam a marchar com você.
É isso que aconteceu com a Túlia. Quando ela decidiu e ela agiu, ela avançou, ela saiu do estado no qual ela se encontrava, os anjos começaram a marchar a favor dela. Ei, eu sinto o poder do Espírito Santo. Quando você agir, quando você entrar em ação, os seus resultados serão favoráveis, porque os anjos começarão a marchar e a te favorecer. Os anjos entrarão em batalha ao seu favor. Quando você avança, quando você pisa, quando você subjuga, quando você caminha, quando você pisoteia, quando você entra em ação, os anjos começam a marchar ao seu favor. Isso nós vemos lá em 2 Samuel 5, quando Davi estava prestes a enfrentar os filisteus, e ele viu que a tropa dos filisteus era muito maior. Ele buscou ao Senhor e ele disse: Senhor, é para nós avançarmos? E o Senhor diz: vocês vão avançar quando vocês ouvirem o som que vai começar a surgir na copa das árvores. E Davi teve que entrar em alinhamento. Por isso você passou o dia de ontem para entrar em alinhamento, para ouvir o som na copa das árvores. E quando Davi começou a ouvir esse som era um som de marcha. Esse som era um som de exército. Como um exército fica em pé na copa de uma árvore. Não é um exército natural, é um exército espiritual. E os anjos começaram a marchar, e ali Davi começou a avançar, começou a ocupar, começou a conquistar, começou a pisar, começou a derrubar os inimigos, começou a entrar em ação para possuir o território que os filisteus haviam roubado. Os filisteus são inimigos dos seus resultados. Deus está fazendo hoje você entrar em ação para restituir aquilo que os filisteus roubaram, os resultados que os filisteus roubaram. Quantos querem que Deus faça algo que nunca fez na sua vida? Então você deve fazer algo que você nunca fez para Deus. Se você quer ver Deus agir de uma forma sobrenatural na sua vida, faça algo que você nunca fez para Ele. Comece a usar as sandálias. Levante as suas mãos aí e eu declaro nessa hora, em nome de Jesus, que todos os pés que estavam descalços sejam revestidos de poder sobrenatural, sejam revestidos do poder do Evangelho da paz, a paz que faz subjugar o inimigo, a paz que faz pisotear as serpentes e as áspides, a paz que faz exercer o domínio sobre todo o caos. Você está sendo revestido de paz. Os seus pés vão começar a caminhar, os seus pés vão começar a entrar em movimento. Você vai entrar em ação a partir de hoje, e Deus vai fazer você acelerar. Os seus pés se tornam os pés como da corça. Os pés de Jesus têm uns sapatos que brilham como latão reluzente. Eu declaro nessa hora que os seus pés comecem a brilhar, comecem a afugentar toda serpente, comecem a abrir novos caminhos, a abrir novos territórios sobre a sua vida, porque Deus te chamou para a ação. Deus quer que você faça acontecer coisas novas. Deus te chamou para o empreendedorismo. Deus te chamou para você ser uma pessoa que crie novos caminhos, conquiste novas geografias para Ele. E se você crer, me ajude aí. Você acredita nisso? Isso. Tira seu pé aí, ó. Você não tem mais raiz. Você agora pode andar, você pode caminhar, você está calçado, e as sandálias vão fazer você correr tudo aquilo que você perdeu no tempo. As sandálias do Evangelho da Paz vão fazer você avançar e correr para remir o tempo. Se você crê, diga amém. Então entrar em ação, pode se sentar. Entrar em ação implica em você sair do seu lugar de estagnação, sair da sua zona de conforto. Você precisa tomar uma decisão hoje, sair dessa zona de conforto, sair disso. Quantos querem viver a abundância?
Eu também. Mas para isso, nós precisamos fazer a nossa parte. E você não vai viver a abundância se você não correr riscos, se você não empreender, se você não ter novas ações. Fazendo as mesmas coisas que você está fazendo hoje, você não vai obter a abundância. Porque se hoje você ainda não vive total abundância, é porque tem alguma coisa que falta você agir, sim ou não? Então pare de fazer as mesmas coisas, ou melhor, incremente novas ações na sua vida, e você vai começar a obter novos resultados. Bom, vimos os nossos pés. Quantos estão com os pés mais leves? Tem pessoas que chegam assim. Ontem eu gostei que o pastor Braulio falou que ele estava observando espiritualmente. E ele falou: mãe, é porque eu vi algumas pessoas chegando ontem no seminário de libertação. Vem aqui, pastor Braulio, porque ele vai saber imitar melhor. E ele falou: parecia aquele povo do Walking Dead. Vai lá. E deixa eu te falar que tu estava assim. Tu estava andando dessa forma. Por quê? Porque estava cheio de raiz. Estava preso nesse lodo. Preso ali nas suas raízes de amargura. Preso na sua zona de conforto. Agora você vai começar a andar. Agora você sabe que você tem autoridade sobre os seus pés. Mas Deus também vai fazer você entrar em ação com as suas mãos. Entre em ação com as suas mãos. O que significa entrar em ação com as mãos na palavra de Deus? Provérbios 10:4 diz assim: o que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Oh, Deus vai fazer você enriquecer. É através das suas mãos. O trabalho das suas mãos vai fazer você se tornar rico. Então, entrar em ação com as mãos significa que você não vai ficar esperando receber algo. Significa que você vai trabalhar. Trabalhe nesse tempo. Deixa de ser preguiçoso. Você precisa trabalhar, porque a mão remissa, a mão preguiçosa, a mão que não faz nada, ela empobrece. E Deus não te chamou para a pobreza. Deus te chamou para erradicar a pobreza. Como eu erradico a pobreza? Através do empreendedorismo. Como eu faço o empreendedorismo? Entrando em ação. Como eu entro em ação? Tendo a mão diligente. Porque a mão diligente enriquece. A palavra diligente aí significa ser decidido. Por isso que a decisão é o combustível para a ação. Quando você é decidido, você é uma pessoa diligente. Você precisa estar decidido para enriquecer. Você precisa decidir isso. Tem muita gente com a mão aqui remissa, a mão aqui fechada, avarenta. E você só vai empobrecer assim. Você precisa ter uma mão diligente, uma mão decidida, uma mão que produza riquezas. Você vai ser afiado nas suas mãos a partir de hoje. Você vai executar o seu trabalho. O trabalho com as suas mãos vai ser executado de forma diligente. E você vai atrair a riqueza na sua vida. Provérbios 21:25 diz: o preguiçoso morre desejando. O preguiçoso morre ficando no quadrante número 2, pedindo, desejando. Não, nem o quadrante número 2, o quadrante número 1, ficando lá, apenas visualizando, declarando, em outras palavras. Eu estou declarando, eu estou visualizando. Não, o preguiçoso morre visualizando as coisas, morre sonhando, porque as suas mãos não querem trabalhar. Eu digo que nessa hora as suas mãos vão começar a trabalhar. A preguiça vai sair das suas mãos a partir de hoje. O que é uma mão que se recusa a trabalhar? Mão que se recusa a trabalhar é igual um termo que você já ouviu muitas vezes: procrastinação. A mão que recusa a trabalhar é uma mão procrastinadora. E o que é procrastinação? É você adiar a ação. É você demorar a ação. É aquilo que você tem para fazer hoje, você vai deixar para fazer depois. Você vai empobrecer. Porque aquilo que você tem para fazer hoje, você tem que fazer hoje.
Deus busca pessoas que trabalham. Deus é um Deus que trabalha. A palavra de Deus diz que Jesus trabalhava e o Pai também trabalhava. Então Ele não vai chamar preguiçosos, Ele não vai chamar procrastinadores. Nós temos um lema aqui na nossa casa: a recompensa do trabalhador é mais... Você começa a servir na nossa casa e Deus começa a te abençoar, Deus começa a te dar trabalho, você começa a trabalhar mais. Aí você fala assim: nossa, eu estou trabalhando muito, mas isso é resultado do seu serviço ao reino, porque Deus está vendo que você tem a mão diligente. A mão diligente enriquece, Deus te dá mais. Aí, o que os religiosos fazem? Estou trabalhando muito, não vou na igreja hoje não, que estou muito cansado, eu preciso descansar. Procrastina. E aí o que acontece? Perde o trabalho. Por quê? Porque Deus recompensa o trabalhador com mais trabalho. Quantos são servos de Deus aqui? Sabe qual a recompensa Deus vai te dar para você enriquecer? Mais trabalho. Deus vai te dar mais trabalho. Deixa eu te falar algo: o trabalho não é maldição. Deus entregou o trabalho para Adão desde quando formou Adão. Deus disse: olha, você vai frutificar, você vai subjugar, você vai dominar, você vai cultivar e você vai guardar. Esse era o trabalho de Adão no Éden. Isso foi antes da queda do homem. Deus já deu essa capacidade para Adão. Qual foi a maldição advinda com o trabalho? Que a partir do pecado, Adão trabalharia com dores, com esforço. Então Adão teria muito esforço e teria pouco resultado. Mas essa maldição foi quebrada na sua vida. Todo trabalho das suas mãos enriquecerá a sua vida. Deixa eu te falar algo: a procrastinação não é a cultura do reino dos céus. Por isso que Deus não é um Deus negligente. Deus é um Deus diligente. A procrastinação é igual a mediocridade. A procrastinação é a lei do mínimo esforço. Você pode tirar essa cadeira e colocar essa cadeira aqui do outro lado? Ah, tá. Ô fulano, tira essa cadeira daqui e coloca lá do outro lado. Você acha que eu não observo? Meus olhos tudo veem. Procrastinação, a lei do mínimo esforço, é você esperar muito e não agir nada, é você demorar na sua ação. E o que acontece? Você se cansa, se fadiga e não tem resultado nenhum. Por quê? Porque você vive nesse looping, nesse sabotador que se chama procrastinação. Deixa eu te falar algo: Deus abençoa a obra das suas mãos. Você terá a mão diligente, você vai enriquecer, você vai agarrar as oportunidades, você não vai procrastinar. Você não vai deixar de fazer o que você tem que fazer, porque você tem que caminhar, você tem que avançar, você tem que pisar, você está calçado com os evangelhos da paz, você tem que conquistar, mas também você tem que trabalhar. Você tem que exercer a sua mão diligente. Quem não trabalha, dá trabalho. Então, se você está dando trabalho, nós vamos arrumar um trabalho para você. Pode nos procurar aqui ao final da reunião, que trabalho é o que não falta por aqui. Deus quer que você seja uma pessoa produtiva. O trabalho te enobrece, o trabalho te enriquece, o trabalho faz você entrar em movimento. Eu quero te dizer que se você não trabalha, a sua mão está remissa, e a oportunidade que era para a sua mão, vai para a mão do outro. Hoje você vai recuperar aquilo que pertence às suas mãos. Hoje você vai recuperar aquilo que te pertence. Jesus não chama ninguém desocupado. Veja os discípulos de Jesus. Todos estavam trabalhando quando foram chamados por Jesus. Se você está esperando ser chamado por Jesus, trabalhe. Porque se você ficar lá deitado na sua cama, Jesus não vai te chamar. Porque Jesus não chama os desocupados, Jesus chama os trabalhadores. Provérbios 21:5 diz: os planos do diligente, daquele que decide, daquele que é afiado, tendem à abundância. Provérbios 12:24 diz: a mão do diligente dominará. Eu gosto demais disso. Jesus disse que os nossos pés estão calçados
com o evangelho da paz. Calçados com o evangelho da paz. O evangelho da paz nos leva a dominar. Então os seus pés têm a capacidade de dominar à medida que você entra em ação. Provérbios 12, 24 diz: a mão daquele que trabalha, a mão do diligente, a mão daquele que decide também domina. Deixa eu te falar algo. Deus te fez para dominar. Deus te fez para governar. Quando você trabalha, quando você tem a mão diligente, você governa. Quando você caminha, quando você conquista, quando você pisa, você governa. Ei! Você é um governador do reino dos céus aqui na terra. Tudo em você, tudo em você manifesta o governo de Deus. Provérbios diz: a mão do diligente domina, governa, mas a remissa, sabe o que significa remissa? Preguiçosa, a mão frouxa, a mão fraca, a mão relaxada. E eu gosto, vem aqui pastor Braulio, por favor, hoje eu estou pegando ele. É que eu gosto quando ele fala assim: não, é que eu vou cumprimentar uma pessoa, aí vem aquela pessoa com aquela mão assim, que é mão remissa, mão frouxa, mão fraca? Ei, você vai cumprimentar alguém, dê a mão a alguém. Você governa sobre a situação. Você é um governador. Você precisa ter a postura de sua mão governa, seus pés governam. Então sua postura precisa ser uma postura de governo. Aí como que o pastor Braulio faz? Vem aqui, pastor Braulio. Eu não vou te dar a mão não. Pega. Vem aqui, Henrique. Henrique vai dar a mão para o pastor Braulio. Fala, quando você encontra uma mãozinha assim, não, o Henrique não tem essa mãozinha, mas quando você encontra essa mão, como você cumprimenta? Para me entregar a mão, eu não estou te pedindo em casamento para começar, né? Então você vai me entregar a mão, você vai me cumprimentar. Isso. Isso. Eu também quebrou o dedo. Mas você precisa ter uma postura de governante. Veja, sua mão domina, os seus pés dominam, a sua mão é diligente, é de ação, os seus pés em ação. Se você vai cumprimentar uma pessoa, é o que o pastor Braulio falou, não é você que está se entregando à pessoa, é você que está oferecendo algo, o reino de Deus para essa pessoa. Então você vai a partir de hoje mudar a sua postura. Eclesiastes 9:10, eu já estou terminando, diz assim: tudo que vier à sua mão para fazer, faze conforme as suas forças. Tudo que chegar na sua mão, você tem que fazer conforme as suas forças. A palavra forças aí é a palavra koá, que significa habilidade, significa estratégia, significa plano de ação. Aquilo que vem à sua mão, o trabalho que vem à sua mão, você precisa planejar, você precisa fazer conforme as suas forças, você precisa fazer conforme as suas habilidades, você precisa fazer conforme os seus talentos, conforme a sua capacidade, conforme a estratégia que Deus te deu para você executar, para você verificar e para você ter resultado favorável. Qual é o resultado favorável? Riqueza da parte do Senhor para a sua vida. Tudo que vier à sua mão. Não é tudo que vier à sua cabeça, é tudo que vier às suas mãos. O Senhor te entregou mãos prósperas. Olhe para as suas mãos e diga assim: eu tenho mãos prósperas. A minha mão é diligente. Abençoa a sua mão nesse momento. Fala: eu abençoo a minha mão. Eu declaro que a minha mão é diligente. A minha mão é trabalhadora. A minha mão vai gerar as riquezas. A minha mão vai fazer, agir conforme as forças que o Senhor me deu. Essa passagem fala de empreendedorismo. Tudo que vier à sua mão não é para você guardar. E é isso que a religiosidade faz conosco. Nós recebemos as coisas e nós guardamos. A mão remissa, ela é frouxa, ela guarda, ela enrijece. Mas a palavra de Deus diz que tudo que vem à nossa mão, nós temos que fazer, nós temos que executar, temos que executar, fazer, agir, entrar em ação, fazer acontecer. Você precisa agir, você precisa ser uma pessoa de ação e não uma pessoa de procrastinação. Levante as suas mãos nessa hora e diga: eu renuncio toda procrastinação e eu decido ser uma pessoa de ação.
Nós já falamos aqui, você é a solução para os problemas da sociedade. Quando você vai ser a solução? Quando você entrar em ação. A sociedade tem problemas, em você está a solução desse problema. Como você soluciona esse problema? Quando você entra em ação. Nós falamos estatisticamente, para cada porcentagem de um empreendedor que nasce, 2 pontos de pobreza declina. Ou seja, para cada empreendedor que surge, ele resolve o problema da pobreza. Você é um solucionador de problemas. Você vai erradicar a pobreza nesse tempo. Deus te deu a capacidade, as forças, a inteligência, a habilidade para você agir. E por isso, a partir desse próximo semestre, estamos no meio do ano, eu profetizo que você vai agir, e tudo que você agir conforme as suas forças, Deus vai te engrandecer, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer você enriquecer, Deus vai fazer você ser próspero, Deus fará você influente, Deus fará você poderoso, Deus vai confirmar a aliança que Ele tem com você através das mãos, da ação, dos pés, da ação que você tiver. Deuteronômio 8:18 é uma passagem que nós gostamos. Diz: antes se lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é quem te dá o poder para adquirir riquezas. Acabou o tempo de você pedir riquezas para Deus. Deus já colocou o poder em você. Você precisa ter a mão diligente para gerar riquezas. Diga comigo: eu sou um gerador de riquezas. Você não é um gerador de pobreza. Você não tem a mão remissa. Você não tem os pés estagnados, enraizados. Você tem os pés para dominar. Você tem as mãos diligentes para dominar. Então você foi chamado para ser gerador de riquezas. Deus te deu a capacidade para você gerar as riquezas. Quando você entra no quadrante da ação, você começa a girar a roda, porque você começa a entrar em movimento através do poder sobrenatural que Deus te deu. Eu profetizo ideias criativas nessa hora, vindo à sua mente, ao seu hemisfério cerebral esquerdo e direito. Nessa hora eu falo a sua imaginação, ao seu hemisfério cerebral direito. Chuva de ideias criativas para você entrar em ação, para você produzir as riquezas, para você se tornar um empreendedor do reino, para você atrair a transferência de riquezas, para você fazer a transformação social. No meio da crise, Deus te deu um poder. Deus te deu um poder para gerar, para produzir as riquezas. Por quê? Porque a vontade de Deus é que você superabunde. A vontade de Deus é que você transborde. A vontade de Deus é que você abençoe outras pessoas. E deixa eu te falar algo. Quando Deus faz isso, Deus está trazendo os céus para a sua vida. Quando Deus faz isso com você, você está vivendo a cultura dos céus aqui na terra. Porque 1 Crônicas 29 diz: riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Nos céus mostra o governo de Deus sobre todas as coisas, mostra as riquezas e mostra a glória de Deus. Mas Salomão diz algo também na sua oração: nas tuas mãos. Aonde? Nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. Por que Deus odeia a mão remissa? Por que Deus fala que a mão remissa empobrece? Porque nas mãos dele, Salomão diz: nas tuas mãos há força e poder. Nas tuas mãos está a capacidade de engrandecer e dar força a tudo. O que mostra isso? Que as mãos de Deus têm a capacidade de fazer você produzir tudo aquilo que você precisa produzir. Nas mãos de Deus há força, nas mãos de Deus há poder. A palavra força e a palavra coar é a mesma força que Deus te dá para gerar as riquezas. A palavra poder também é
a palavra giborá. Então você não tem apenas as forças, a capacidade que Deus te dá. Você também tem o poder, você tem o giborá, você tem a coragem, você tem a valentia. Todo empreendedor corre risco. Deus está te dando valentia para correr riscos nesse tempo, para entrar em ação. Você não é uma pessoa medrosa, você é uma pessoa corajosa. E estamos nesse ano, o ano onde o giborá, a força, o poder giborá do Senhor se manifesta. A valentia, a coragem, força e poder estão aonde? Nas mãos de Deus. Mas Ele não retém isso, diz: e essa força e esse poder está para engrandecer e para dar, para entregar essa força e esse poder a tudo. E esse tudo, você e eu estamos incluídos. Então levante as suas mãos, fique de pé aí, que eu sinto o poder de Deus. Levante suas mãos assim, ó. E diga: eu recebo a força, o poder que vem das tuas mãos, Pai, para eu entrar em ação, para eu executar os teus planos, para eu executar os teus propósitos. Nessa hora eu recebo a força, a capacidade sobrenatural para que eu possa agir. Eu recebo o poder, eu recebo a coragem, eu recebo a ousadia, eu recebo a valentia, eu recebo as ideias criativas que se encontram nas tuas mãos para engrandecer, para poder crescer, para poder florescer, para poder frutificar, para poder obter resultados. Nas mãos do Senhor a estratégia, nas mãos do Senhor há poder, nas mãos do Senhor há ideias, nas mãos do Senhor há ousadia para implantar as ideias, nas mãos do Senhor há habilidades, nas mãos do Senhor há coragem para executar as habilidades, nas mãos do Senhor há força, nas mãos do Senhor há poder, e você foi chamado para enriquecer. Vamos, balance as suas mãos. Isso. Receba, receba. Receba o poder da parte de Deus. Receba a força. Receba a estratégia. Receba a ideia criativa. Receba nessa hora a coragem, a ousadia, a intrepidez, a valentia. Receba nessa hora a diligência. Receba nessa hora a capacidade de entrar em